Oi, minhas abençoadas! O vídeo de hoje é uma receita muito simples que eu tenho desde os tempos lá da infância. Eu tinha um caderninho de receitas na época que eu ia na escola e eu sempre anotava todas as receitas inimagináveis, todas as receitas que eu procurava na internet, todas as receitas que eu pegava em livros antigos e eu sempre anotava. Então essa daqui, ela é muito simples, é uma massa fermentada bem parecida com a cuca que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, mas o recheio dessa ela é feito com maçã e coco ralado, mas ela é bem simples de fazer, tá? Então a gente vai começar o preparo aqui com a fermentação. Para começar a fermentação, a gente vai utilizar o fermento biológico seco. Eu vou utilizar também o açúcar para alimentar esse fermento. A de açúcar pode ser um pouquinho mais cheia, mas é uma colher de sobremesa também. E vou utilizar também uma colher de farinha de trigo, tá? Eu vou misturar esses três ingredientes secos ainda. E vou pegar também uma xícara de água morna, uma xícara 200 ml mais ou menos, tá? 220. Vou adicionar aqui dentro. Eu vou só misturar um pouquinho, tá? Para não ficar bolinhas de farinha embaixo, mas se ficar não tem problema. Agora já se passaram uns 10 minutos, olha só como que fica essa espuma aqui em cima. Isso quer dizer que o fermento está bom, está pronto para o uso. Se aí na sua casa estiver bem calor, ele fermenta rápido. Se estiver mais frio, ele demora um pouquinho mais. E agora a gente vai dar seguimento na receita. A gente vai começar adicionando o açúcar. Eu vou pegar uma colher de sopa, que é um pouco maior do que a colher de sobremesa que a gente utilizou antes. Vou adicionar 4 colheres de sopa de açúcar. E vou adicionar também um pouco de óleo para trazer gordura nessa massa. Vou colocar 3 colheres de sopa. Depois de misturar o óleo e o açúcar, a gente vai colocar farinha até a massa começar a desgrudar das mãos. Então eu vou adicionando aqui uma quantidade e depois passo para você certinho quanto que vai ficar. Depois de acrescentar a farinha, a gente vai colocar também uma pitadinha de sal. O sal é importante a gente colocar depois que coloca a farinha para ele não ficar em contato direto com o fermento. Eu vou adicionar um pouco mais de farinha. E quando a massa já estiver assim, formando uma bolinha, a gente vai começar a misturar com a mão, vai incorporar essa farinha que está sobrando com a mão. Se for necessário, a gente coloca aqui na bancada também. E depois que a massa já estiver bem homogênea dessa forma aqui, a gente vai cobrir ela com uma toalha e deixar descansando até ela dobrar de volume. Cerca de uns 40 minutos, né, dependendo de como está a temperatura aí na sua casa. E agora já misturei aqui as duas maçãs raladas com o coco ralado. Vou colocar também um pouco de açúcar. São 3 colheres de açúcar, tá? E 50 gramas de coco ralado. Vou utilizar também o óleo de coco. Eu vou utilizar um sachêzinho desses aqui, 15 ml. Se você não tiver óleo de coco e quiser, pode utilizar margarina também. E se você quiser que a maçã fique mais clarinha, você pode colocar umas gotinhas de suco de limão, que ela não vai escurecer. Eu vou usar também aqui um pouco de noz moscada, vou ralar. Você pode usar canela, mas aqui a gente não gosta muito, então a gente usa noz moscada. Agora que a massa já descansou, a gente vai abrir ela com o rolo. Vou passar um pouquinho de farinha aqui na bancada. E a gente vai tirando ela delicadamente. A gente vai abrindo ela no formato retangular. Você pode ir fazendo com a mão antes e depois a gente vai abrindo com o rolo. Agora já espichei. Meu Deus, não consigo falar espichei. Agora eu já abri bem a massa com o rolo, ela tá bem fininha, a gente vai precisar trabalhar um pouquinho mais. Enquanto isso, a gente vai pegar o recheio aqui e vai deixar ele numa peneira pra diminuir um pouco essa quantidade de água que a gente tem aqui, pra na hora da gente enrolar ficar mais fácil, tá? Então eu vou deixar aqui um pouco aqui na peneira só pra sair o excesso da água que a massa solta.
apertar um pouquinho. Essa aguinha aqui não precisa jogar fora. Depois, na hora de assar, se ela não estiver soltando tanta água, a gente pode colocar um pouquinho por cima, tá? Pra ela ficar mais úmida. Vou deixar um pouco aqui e vou trabalhar um pouco mais essa massa. Eu vou dobrar, vou passar o rolo nela pra ela ficar mais uniforme. E agora já abri aqui a massa com o rolo. Tentei deixar no formato retangular. O que ficar de sobrinha assim a gente pode cortar, tá? Pra deixar mais certinho. Só um pedacinho aqui do lado. E agora a gente vai espalhar o recheio. O recheio que a gente deixou aqui na peneira para tirar o excesso de água. Olha só quanta água saiu. Agora a gente vai vir espalhando esse recheio aqui em cima. Nas bordinhas assim dá pra gente deixar um espaço sem recheio para ele não vazar. E agora a gente vai vir enrolando essa massa. A gente vai pegar aqui no cantinho e enrolando por cima. Aqui na última voltinha a gente ergue, então, essa partezinha que sobrou e vai grudando aqui. A gente vai colocar aqui numa forma redonda com furo no meio. Aqui eu já passei óleo e farinha para untar a forma, tá? Então eu vou deixar ela aqui no ladinho. E a gente vai cortar agora para colocar aqui na forma. A gente vai colocar aqui na forma de pé. Então a gente vai pegar todos os rolinhos e vai colocar ele de pezinho. E agora que a gente já deixou todos aqui de pezinho, a gente vai esperar até dobrar de volume. E aí você vai perceber que pode acumular um pouco de água da maçã aqui em meio à massa, mas não tem problema. Depois que você pôr pra assar, vai ficar tudo certo, vai ficar uma massa um pouco mais úmida, mas isso não vai interferir no final da nossa receita. E ele fica assim, parecendo um bolo de rolo. Agora a gente vai aguardar ele crescer e depois vamos assar. Uma eternidade depois. Cerca de 1h30 que eu deixei descansando, eu deixei dentro do forno desligado, tá? E olha só o tamanho que está. É importante você sentir quando você pega na mão que ela está leve, tá? Assim você vai saber que a massa já cresceu bastante e que já dá pra colocar no forno. Eu vou usar aqui aquele líquido que a gente separou antes do recheio, eu deixei na geladeira nesse tempo, né? Até ficou separado aqui o óleo de coco aqui na parte de cima, mas eu vou pegar igual, vou pincelar aqui sobre a massa para ela ter um brilho a mais. Tem que ser de forma bem delicada para não afundar a massa. E agora a gente vai colocar no forno. E agora, depois de alguns minutos no forno, já está pronta a nossa rosca dos anjos. Eu pincelei também aquela água que a gente retirou do recheio, logo depois de retirar do forno dela, está bem brilhante. E agora a gente vai abrir para ver como ficou por dentro. Agora, para desenformar, eu vou passar a faca aqui do lado, na lateral, vou tentar passar por dentro também. Você pode ver que ele cresceu bastante desde a hora que a gente colocou na forma. O cheiro de maçã e de coco ralado tá delicioso aqui. Aqui o corteiro tá um pouquinho quente ainda, tá? Mas o certo é você esperar resfriar totalmente para retirar da forma.
E uma dica para você deixar essa massa fofinha assim, sem precisar ficar cilindrando a massa, né, só abrindo com o rolo, é utilizar uma farinha de trigo que é especial para pães, tá? O pão cresce bem melhor, fica bem mais fofinho e sem muito esforço. Esse daqui ficou bem fofinho, ó, você pode ver aqui, né? E eu só abri com o rolo, não precisei ficar cilindrando a massa, é bem simples. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal Refúgio Veg, estamos trazendo receitas toda semana. Tá muito gostoso, parece aquelas cucas de doce de leite com coco.